Olá, Simone, muito boa noite. Tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Como é que estão os estudos? Estamos aí, né? Um pouquinho cada dia. Um pouquinho cada dia, isso é essencial, né? Feito o arroz e feijão. Todo dia tem que ter para chegar lá na hora e ter sustento. Muito bem. Alguma dificuldade em derivativo? Eu sei que você tem visto aí com maior afinco nesse conteúdo. Ah, o que eu sinto bastante dificuldade é que é muito conteúdo, na verdade, né? É muito conteúdo. Essa é a dificuldade que eu tô tendo, assim. Eu já fiz todas as aulas gravadas, mas parece que você vai esquecendo das coisas, porque realmente é muito conteúdo, né? Então, essa é a dificuldade, tô tendo dificuldade com isso mesmo. Tu vais fazer a prova modular, a prova completa? Como vai ser? Vou fazer a completa. Legal. Vou arriscar na completa mesmo. Não, eu acho que é uma estratégia bastante eficiente, né? A prova completa, você com um bom preparo, né? Um zelo aí em todos os módulos, né? Para que consiga atingir ali na média, né? Em cada módulo, na verdade, né? 50%, né? E na média ficando em 70%, como diz em Pernambuco, chorou pro louro. Então, acabou-se, né? Então, conquistou aí a certificação, né? A prova modular ela é mais complexa, né? Porque você precisa se debruçar ali em 70% por módulo. Então, muitas vezes, pelo menos para mim, foi bastante difícil ali a parte de planejamento sucessório e fiscal, porque minha área é toda financeira, né? Então, a parte de investimentos, né, módulo 2 até o módulo 3, né, previdência e tal, foi muito tranquilo, mas chegou ali 5 e 6, né, foi duro, eu fiz por Estou duas cheia vezes. cheia de tributação também, bem complexo também, a parte de tributação no exterior, são muitas regras ali, né? Eu Exato, achei esse bem complexo e foge um pouquinho, igual você falou, foge do nosso dia a dia, né? foge, foge do Como que nosso é dia. a questão de tributação lá fora? É bem complexo. Uhum. E tem algumas atualizações, né, que a gente tem a partir desse ano, creio que nessa prova próxima já não, por enquanto não tenha, mas algumas coisas simplificaram um pouco a questão fiscal, né, mas não é muito meu certame, mas ajudou, né? Pelo menos para quem vai trabalhar com planejamento, né? Lidar com clientes com exposição lá fora, né? O modelo compensatório ali anual parece que foi um desatino aí da posição fiscal, então vai facilitar um pedacinho aí. Mas vamos em frente, né? Uma ótima noite para quem chegou aqui, Luiz Antônio, Leandro, Marcelo Kizak, tudo bom com vocês? Boa noite, tudo bem? E você? Muito boa noite, tudo ótimo. Estamos aqui né, nessa quinta-feira, dia 7/3, né? Um dia muito especial aí amanhã, né? A Simone está aqui conosco, representando as mulheres, né? Um dia de representação aí, né? Em todo o mundo, mas a gente sabe que há um quê de especial, né? Todos os dias do ano, né? Temos aí Luiz Antônio também, muito boa noite, tudo bom? Kizak também conosco. Olá, boa noite. Beleza, meu cara. Como é que estão os estudos? Opa, na luta aqui. Acordando cedo, dormindo tarde. Essa é a graça da vida. Eu vou espelhar minha tela aqui para vocês virem. Acho que já vai iniciar aqui a transmissão. 3, 2, 1. Pronto. Legal. Deixar eu de ladinho aqui, fica mais fácil. Quem mais chegou aqui? Leandro Dínamo. Acho que o pessoal hoje já sextou, parece, pô. Parece que a turma já sextou.
Eu mandei para vocês com um pouco de delay o material, mas vocês têm conseguido encontrar lá no site? Se não puder abrir o áudio, pode dizer aqui pelo chat também, que eu visualizo. Vocês têm conseguido encontrar no site aí o material das aulas ao vivo? Isaac, Leandro. Dos que eu precisei, professor, eu consegui sim, tá? Consegui acessar lá. Legal. Bom, o material de hoje, né, que a gente vai se debruçar aqui, a gente deu uns 5 minutinhos aí para o pessoal ir chegando, mas quem não chegou vai ao longo do tempo, mas vamos prestigiar vocês que chegaram aqui at a time, né, na hora. Em se tratando de derivativos, tá? Então a gente vai comentar bastante aí durante o dia de hoje a respeito desse cara tão complexo, né? Que muitas vezes não faz parte do nosso dia a dia como banker, né? Ou eventualmente como gerente de contas, né? Como gerente de relacionamento, famoso RM, né? Relationship Manager. Então, nesse caso, a gente busca ilustrar da melhor forma para facilitar ali na hora da prova, sabe? Então, aqui, na aula de derivativos, né, vamos caminhar aqui para a primeira questão, né? A primeira questão fala de swap, né? Swap a gente vai depois trazer uma ilustração ali para deixar um pouco mais singela, né, essa explicação, né? Mas só para a gente ter uma ideia aqui, né, como é que funciona, né? Vamos pensar aqui num balanço, né? Um balanço ali de uma empresa, né? Vamos pegar aqui como exemplo um importador, né? Um importador, ele tem o seu passivo, né, em dólar. Então, ele tem que pagar alguma coisa lá, ele comprou um maquinário, né? Tem um maquinário aí, vamos colocar aqui, no setor de farmácia, por exemplo, né? Tem farmácia ali que faz manipulação, tem ali um maquinário que vem lá do Japão, né? Vem da Shimatsu, né? Uma empresa aí de equipamentos, né, para a indústria farmacêutica. E aí essa empresa ela tem o passivo em dólar, tem que pagar esse maquinário em dólar, tá? Quando ela busca fazer uma proteção, né, muito boa noite, Priscila, seja muito bem-vinda. Quando a gente faz essa empresa ela tem a intenção, né, de eventualmente se proteger dessa variação cambial, por quê? Poxa, ela comprou um maquinário que custa ali, né, US$ 50.000, né, vamos supor, ela tem que pagar isso daqui a 6 meses. Poxa, se o dólar subir, ela de 50, né, ela vai pagar US$ 50, né, US$ 50.000. Isso não vai mudar. Porém, quantos reais ela vai precisar ter, né, lá na frente, daqui a 6 meses, para poder pagar esses US$ 50.000, né? O dólar ele vai ser o mesmo, porém, a variação cambial e a distância de reais para dólar é que vai fazer toda a diferença ali para o fluxo, né? Para que essa empresa seja bem sucedida. Então, no modelo de swap, né? Vamos pensar sempre, pessoal, da seguinte forma: qual que é o medo da empresa, tá? Então, se ela tem um passivo em dólar, obviamente nenhuma empresa quer aumentar os seus passivos, né? Ela deseja aumentar os seus ativos. Então, o risco aqui, ele está em uma alta desse dólar. No contrato de swap, pessoal, você vai espelhar aquilo que você tem ali de passivo no seu ativo. Olha só que interessante, né? Então, você vai buscar fazer ali um espelho do que você tem no passivo para jogar no ativo através do contrato de swap. Obviamente que é necessário que você venha ao quê? A pagar essa ponta ativa, né? Ninguém vai te dar esse dólar de graça, né? Então você vai lá no banco, né? A contraparte ali, ó, banco, estou querendo aqui fazer um contrato para proteger a minha operação, né? Tenho aí uma despesa em dólares aí para o futuro, muito me preocupa essa alta do dólar, possível ou não, né? Não sei, mas né, se tivesse bola de cristal, né, ninguém fazia operação em derivativos. O derivativo ele é a grande mágica, né? A grande magia, né, do derivativo é exatamente a previsibilidade. E no mercado de renda variável, a previsibilidade ela vale muito. Portanto, o contrato de derivativo faz todo sentido, né, para que a gente consiga proteger fluxos. E nesse caso, né, muito boa noite, Caio Braga.
Nesse caso aqui, pessoal, quando eu venho espelhar esse passivo no ativo, eu preciso financiar esse ativo com alguma, né, benesse. Nesse caso aqui, vamos colocar aqui uma taxa. Deixa eu pegar aqui minha... O que não está indo? Vamos lá. Pronto. Deu algum bochicho aqui na minha apresentação. Pronto. Voltando. Então, eu preciso financiar. Eu vou financiar com uma posição também passiva, tá? Então, eu financio essa ponta ativa em dólar. Olha aí, né? Algumas questões traz essa nomenclatura, né? Ponta ativa e ponta passiva, tá? Nesse exemplo aqui, né? Eu acabo tendo uma ponta ativa em dólar, que eu necessito me proteger. Se o dólar sobe aqui no passivo, opa, não tem problema, ele vai subir na mesma magnitude aqui no ativo. Pronto, eu criei um hedge. Olha aí que bacana, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu criei um hedge. Poxa, professor, mas tem como eu ter um lucro nessa operação? Pessoal, vamos pensar da seguinte forma, um hedge é equilíbrio, tá? É tal aquela frase, né, clássica ali, né? Ninguém vai ganhar nem perder, né? Essa é a ideia, tá? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Vai ter um equilíbrio, vai ter uma previsibilidade de quanto vai ser esse custo. Qual que vai ser o custo? O que ele deixou como pré-fixado nesse exemplo aqui, tá? E aí eu faço um contrato aqui de swap, né? Então eu faço lá um contrato de swap, vou lá no banco, né? Cliente importador, vamos pegar um notional aqui, né? O quanto que ele tem que pagar lá na frente, né? Poxa, ele fez aqui um notional equivalente a 100 mil reais, tá? Ele cria uma ponta ativa em dólar, vamos supor que o dólar aqui esteja a 5, né, reais ali, então reais por dólar, né? E aí eu preciso pagar lá na frente esses 20 mil dólares aqui, por exemplo, tá? Nesse caso, a ponta passiva é o quanto que eu tenho que pagar. Olha aqui, ó, uma taxa pré-fixada a 12% ao ano. E aí o vencimento em um ano, tá? Tá meio rabiscado aqui, deixa eu dar uma limpada aqui, deixa eu ver. Dá uma limpada aqui, pronto. E aí, nesse caso, o que a gente acaba observando, né? Vamos pegar aqui no exemplo mais numérico da coisa, né? Vou pegar aqui. Não sei porque não está passando aqui meu slide, mas vamos lá. Pronto, agora foi. Então, vamos imaginar que a variação do dólar nesse ano foi de 25%, tá? Então, durante todo esse ano que o importador ficou ali para pagar o que devia, a variação do dólar foi de 25%. E a taxa que ele prefixou, que ele financiou essa ponta ativa, foi prefixada em 12%, tá? Então, pegando o nosso notional lá, 25 mil reais ele teria de aumento, né? E 12 mil reais ele teria de pagar ali a parte pré-fixada. A diferença, né? Portanto, de 13% ele vai receber esse valor para conseguir lidar com a variação que teve ali do notional em dólares, tá? E isso faz com que ele tenha também de pagar tem um pedágiozinho aí diferente, né? Quando a gente tem, pessoal, uma operação em... Deixa eu apagar aqui. Quando a gente tem uma operação ali em swap, né? Diferentemente dos outros contratos derivativos, ele cai na tabela regressiva de R, né? Como foi uma operação aqui de um ano, né? Passou ali os 361 dias, vamos colocar assim, a nossa alíquota vai para 17,5%. Portanto, ele tem um valor a receber na faixa ali de 10.725. Poxa, professor, mas será que vale a pena, né, essa operação? Vamos ver. Olha aqui, se ele tivesse sem o contrato de swap, ele sofreria toda a variação cambial, né? E ele teria que arcar com esses 25 mil lá no vencimento, lá quando ele fosse pagar o boleto. Ele tinha guardado ali 100 mil reais. Eita, vou ter que dispor de mais 25 mil aqui para poder pagar essa brincadeira toda, tá? Então aqui, vamos lá para a questão, né? Olha só, em relação ao mercado de swap, é correto afirmar que são contratos, né, que prevêem a troca futura aqui de fluxos de caixa e tem como diferencial a possibilidade de efetuar hedge somente em mercados de bolsa.
poxa, aqui a A ela matou a gente, né? Porque ela ficou certinha até aqui, né? Esse somente acaba quebrando a gente, né? Então vamos ficar bem atento aí com esse somente em mercados de bolsa. Por quê? Essa operação aqui, pessoal, ela é muito fato à mano, ela é muito feito à mão, tá certo? Quando a gente, olha, eu tenho aqui um fluxo de pagamento para 6, 7 meses, né? Ah, em dólar, é em euro, não sei. Ah, eu preciso travar aqui uma taxa de PCA com CDI. Então, você viu que é algo muito específico, vai depender muito da contraparte. Então, eu preciso sentar com um banco de investimento e falar, ó, banco, eu tenho aqui um vencimento, tenho aqui um fluxo, eu quero proteger esse fluxo, fazendo uma troca diante, né, de uma variação cambial para um pré-fixado, estou disposto a pagar. E isso faz com que essa operação, esse contrato, ele não seja ali um contrato de fácil acesso na bolsa, tá? Então, ele é feito no balcão, tá? Então, acaba eliminando aqui a nossa primeira questão, tá certo? E alguém perguntou uma coisa aqui, deixa eu ver. Boa noite, você. A Priscila já mandou ver. É isso aí, né? Então, alternativa C aqui, por quê? Padronizados quanto às datas. Opa, desculpa. Deixa eu só cancelar aqui. Padronizado quanto às datas de vencimento. Eita, padronização, a gente lembra de contrato de bolsa, né? A gente lembra de outro contrato aqui que a gente vai falar mais na frente, que é o contrato futuro. Então, não é algo padronizado, tá certo? Isso faz com que a gente tenha, portanto, algo feito no balcão, né? Imagina aqui aquela loja de secos e molhados, né? Que a gente compra a granel. É exatamente essa ideia, tá? Eu vou aqui, pego uma parte aqui pré-fixada, pego outra parte aqui atrelada a dólar, né? E faço ali a minha mistura e elaboro o contrato junto à contraparte. Geralmente é um banco de investimento, tá? O banco que a empresa, por exemplo, tem relacionamento, ela vai lá na tesouraria do banco, entra em contato ali com a instituição na qual ela tem, né, o maior relacionamento e efetua esse contrato bastante específico, tá? Bem feito à mão mesmo, tá bom? E aqui na última, né, negociação em pregão, né, negociados em pregão também, né, também não está na bolsa, né, então cancela aqui bolsa, cancela a padronização, cancela aqui o pregão, ele é feito, né, em balcão, tá bem? Então aqui eliminamos a nossa questão 1. Vamos lá para frente, né? Podem ir mandando dúvidas aqui, pessoal, pelo chat, eu abro o microfone, fica à vontade, tá? Hoje é bastante coisa e sei ali do quão complexo, muitas vezes, né, é o contrato derivativo, tá? Vamos lá. Em relação ao mercado swap, é correto afirmar que são contratos, olha aí, né? Vou deixar para vocês aí. Negociados no mercado de balcão e muito usado com objetivo de hedge, que prevê a possibilidade de liquidação física das variáveis negociadas quando negociadas na B3. C. As margens de garantia são iguais ao notional do contrato. E D. Não pode ser liquidado antecipadamente, nem repassados a terceiros. E aí, o que vocês me dizem, né? Quem deu uma lida ali nas questões ao longo desses dias ou nessa meia hora que eu mandei? Peguei água aqui. O Marcelo Pisac já mandou aqui. E aí, pessoal? Mais alguém responder? A gente já parte para um abraço. Para mim é A também. Legal. Fiquem à vontade se vocês quiserem deixar a câmera ligada, tá? Eu super entendo. Não vou ver a pantufa de ninguém, né? Não vou perceber que vocês estão aí já, né, em trajes de cama, né? Vou ficar super tranquilo. Só vou ter aqui um acesso ao rosto de vocês, pelo menos para ter uma interação ainda melhor. Mas de toda sorte, aqui nosso gabarito aqui, a alternativa A, né? Negociados em balcão, tá? E muito, em geral, ele é utilizado para fins de hedge, né? Porque eu tenho que proteger um fluxo, eu tenho de
né, aquele receio, né, de uma alta de juros diante de um passivo, né, atrelado à Selic, ou até mesmo a questão que a gente viu anteriormente no dólar, beleza? Margem de garantia são iguais. Olha, existe, né, a necessidade aqui de margem de garantia para as operações de bolsa, tá? Aqui, em geral, quando a gente vai fazer a contrapartida da própria instituição financeira, há uma relação ali creditícia, tá? Existe um crédito ali, uma linha de crédito disponível, tá? Então, é um pouco diferente ali a necessidade de garantia no contrato swap, tá? E a B, né, liquidação física, liquidação física, né, só lá em commodities, né, e não tem aqui, no nosso caso, é só o financeiro, tá? E não pode ser liquidado antecipadamente nem repassados a terceiros. Eu posso, eventualmente, solicitar um encerramento do contrato, tá? Prévio, tá? É complexo, é caro, tá? Geralmente não... É bem pensado ali o contrato swap, tá? Mas repassar a terceiro, você vai repassar para quem? Você comprou ali a granel, né? Você vai vender para quem? Então, você fez um negócio para você, para a sua empresa, né? Tá todo desenhado ali, né? Um amigo meu comenta um termo chamado tailor-made, né? Então, não tem como você repassar isso daí para ninguém. Então, vamos adiante aqui no 3, tá? Bom, o modelo básico de precificação de contratos futuros supõe que em seu vencimento, tá? Aqui, pessoal, um comentário, né, antes aqui sobre mercado futuro, tá? Em geral, quando a gente vai olhar, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui o profit, não sei se está simples aqui, deixa eu dar uma olhada rapidinho. Fechamento de mercado, B3, vamos ver aqui, cotações e tal. Legal. Pronto. Aqui, pessoal, esses dois itens aqui, né, o primeiro e o segundo item, é o Ibovespa à vista, né, é o mercado à vista, digamos assim, e esse segundo da lista aqui, tá, esse INDIFUT, é o índice futuro da Bolsa. Então, a gente tem o Ibovespa a 128 mil pontos, tá, e o índice futuro, né, da Bolsa também ali a cotação a 129 mil pontos. E aí, professor, essa diferença, né? Por que existe essa diferença? Pessoal, aqui é o custo do dinheiro ao longo do tempo, tá? Esse contrato futuro, ele vai vencer em todo mês par, na quarta-feira mais próxima do dia 15, né? Então, lembra lá, né? Contrato futuro é um contrato padronizado. Eita, tem a data de vencimento, tem o dia certo para vencer. Exatamente isso, tá? Então, o contrato futuro, ele vence, né, em data certa, né, quantidade, cada ponto ali tem um valor, né, então ele está ali disposto, né, disponível ali para quem quiser comprar e vender na bolsa, tá? Então, e quem faz essa operação tem os ajustes diários, né? Então, para quê? Para mitigar o risco de liquidação, tá? Isso. Agora, por que tem essa diferença, né? Se ele vai vencer, né, lá no mês de abril, né, e eu considero ali o dinheiro ao longo do tempo, então vamos pensar ali no CDI até o dia 15 de abril, né? Eu acho que o vencimento é lá no dia 17, pronto. Então, lá no dia 17 de abril, ele vai vencer, beleza. Eu pego a projeção que eu tenho de CDI no período, tá? Mais alguns contrapontos, né? Volatilidade e tudo mais, mas em geral, eu levo em consideração o fator de correção do dinheiro ao longo do tempo. Então, a grosso modo, eu pego o 128, vejo aproximadamente qual que vai ser o CDI, se vai ter Selic, se vai ter Copom no meio do caminho ou não, né? Projeto o CDI para esses próximos 40 dias aí, e eu coloco aqui a 129. Então, o mercado ele vai balizando isso, tá certo? Então, há uma tendência de que o mercado à vista, né, ele venha convergir com essa expectativa de mercado futuro, tá? Interessante isso daqui. E quando a gente volta lá para a questão, né, então vamos traçar aqui ao longo do tempo, né, vamos imaginar aqui lá no dia 17 de abril, tá, o vencimento aqui do contrato, lembrando, né, contrato futuro, pessoal, ó, as principais características aqui, tá? Então, é um contrato padronizado, né?
Então eu sei exatamente quando vence, qual que é o peso e tudo mais. E eu tenho ajustes diários, né, para proteger ali a contraparte, né, em relação à liquidação, tá? E mercado feito na bolsa, né? Tá ali, contrato para quem quiser comprar e vender, não à toa. O mercado futuro, ele tem um volume muito maior, né? De operações do que o mercado à vista, por exemplo, tá? Exatamente pela facilidade que você tem de ir lá, né? Na bolsa tem lá a prateleira repleta de contratos futuros e você pode comprar e vender e assim por diante. Bom, pensando nisso, olha aqui, então a gente tem a expectativa ali de bater a 129 mil pontos lá em abril, tá? O mercado à vista hoje, levemente aqui para baixo, né? E a expectativa é que ele alcance lá os 129 mil pontos também no vencimento, dado o fator do dinheiro no tempo, né? Então, obviamente que tem outros, né, outros fatores que podem influenciar no nível de volatilidade e tudo mais, porém, no frigir dos ovos é realmente, né, o quanto de dinheiro eu coloco hoje para chegar no 129. Então, ele considera ali o custo do dinheiro ao longo do tempo. E essas cotações, elas tendem a se convergir. Por isso, quando a gente olha aqui a alternativa de baixo para cima, né, caso haja desigualdade entre preços futuros e à vista, haverá hedging de venda. Não necessariamente, né? Você tem aqui, eu já falei, né? Você tem aqui o custo do dinheiro no tempo nesse contrato futuro aqui que está 129, né? Não necessariamente precisa ter um hedging de venda aqui para tentar eventualmente reduzir esse preço para convergir ali com a posição à vista. Pelo contrário, né? Você está jogando para frente e não trazendo para valor presente esse contrato futuro, né? A C, os preços do mercado futuro serão superiores ao mercado à vista? Olha, aqui ele, de certa forma, né, dá uma generalizada, né? Então, assim, cuidado, tá, pessoal? Outra questão importante é em relação a essas palavrinhas, né? Sempre, né? Apenas, né? Uma grande atenção quanto a essas palavras, tá? Então, palavras que deixam ali são excludentes, né? Então exclui a outra. Então tomem cuidado com isso daí. É bastante comum, né? Na prova esse tipo de questão, tá? Deixa eu só deixar do ladinho aqui o chat, que eu vi que eu acabei não respondendo alguém aqui. Deixa eu deixar um pouquinho maior. Pronto, eu consigo enxergar melhor aqui. Pronto. Então, aqui, não necessariamente o mercado futuro, né, ele vai ser superior ao mercado à vista. Eu posso ter situações aqui de commodities, por exemplo, né, onde, caso eu tenha ali uma safra muito pujante, né, pode ser que o preço futuro, né, o mercado à vista desse contrato de commodity, né, boi gordo, soja, milho, etanol, enfim, ele esteja acima, né, do preço futuro por conta de uma alta oferta ali daquele determinado produto, daquela determinada commodity e eventualmente mande para baixo aí a cotação, né, dessa matéria-prima. Então, não dá para afirmar, né, que serão sempre superiores, tá? Daqui não dá para afirmar. E a B, caso haja desigualdade entre os preços futuro e à vista, haverá alavancagem? Não necessariamente, né? Você não pode dizer que o mercado tá, né? O mercado vai fazer alavancagem para convergir? Não, na verdade, o que acontece aqui, essa convergência, né? Ela se dá por conta mesmo do fator tempo, tá? Então, o mercado à vista, ele tende a convergir, tá? Então, bem como aqui a questão negativa, tá? Então, o mercado à vista, da commodity, por exemplo, ela tende a convergir também, né, numa eventual queda, porque há uma expectativa de queda nos preços daquela commodity. Então, o mercado à vista ele vai convergir com a expectativa futura, né, daquele bem, daquele ativo. Então, aqui acaba sendo o nosso gabarito aí, a alternativa A, tá bem? O Luiz Antônio falou aqui que está em tráfego, mas
participe aí conosco, né? E quem não puder, estiver também assistindo gravado, né? Fique à vontade aí para depois, por mensagem, mandar aí as suas dúvidas, tá? Vamos lá para a questão 4. Aqui, pessoal, uma empresa que possui grande parte de seus custos em dólar, ela pretende fazer um hedge para garantir a cotação da moeda e não ter suas margens decisivamente, né, afetadas por um aumento da taxa de câmbio. Assinar a alternativa que representa uma operação efetiva para esse objetivo. É interessante aqui, pessoal, a relação das margens, tá? Por que ele não deseja que as margens sejam afetadas, tá? Porque muitas operações do mercado futuro, por exemplo, né, ou no mercado a termo, a gente vai falar um pouquinho especificamente aí do mercado a termo, eventualmente, né, o cliente ele não está disposto ali a colocar ou não tem capital suficiente ali para colocar em garantia, tá? Porque o mercado futuro, ele acaba sendo uma evolução do mercado a termo, tá? O mercado a termo foi quem começou a coisa toda ali, né? É o famoso compre hoje e pague amanhã. Por quê? Porque você, efetivamente, né? Você adquire um ativo hoje para pagamento futuro, para liquidação financeira futura, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, né? Eu tenho a operação aqui, ela tem aqui os custos em dólar, né? Pretende fazer um hedge para garantir a cotação da moeda e não ter as suas, não ter necessariamente ali que se dispor, né, de pagar alguma margem, né, mais cara e tudo mais. Então você acaba eliminando aqui tanto o mercado futuro quanto o termo. Por quê? Ele não quer utilizar margem, tá? Mas eu vou pegar um exemplo aqui de mercado futuro. Vamos supor que eu queira comprar o dólar, né, para vencimento aí em um ano. O dólar hoje é quanto aqui? Vamos lá. Ó, dólar FUT aí, ó, 4,94, né? Então, dólar futuro agora 4,94. Eu vou lá e faço uma operação aqui para arrediar esse dólar aqui a 5,15, né? Eita. Se eu vou fazer uma operação aqui a termo, né? Eu posso eventualmente contratar aqui um banco de investimento, fazer uma NDF, né? Uma operação aqui a termo de dólar. Opa, deixa eu voltar aqui. Uma operação aqui a termo de dólar, tá? O NDF. Para eu travar essa operação aqui, o banco ele vai exigir garantias, tá certo? Se eu quiser fazer, né, uma operação futura, né, em dólar, também vai ser necessário lá, lembra os comentários que eu coloquei aqui da questão do dólar, além de ser padronizado, ajuste diário, né, e ser realizado na bolsa, precisa de margem de garantia. Poxa, é uma margem pequena, professor, eu já operei no futuro, né, e tudo mais. Sim, mas vamos imaginar que é o tamanho da empresa, né? Ela está ali com seus custos em dólar e ela não deseja ficar se preocupando com margem. Então, aquele instrumento de derivativo que vai ser mais barato, digamos assim, né? Vai ser uma fração desse contrato, acaba sendo as opções. As opções, ela passa a ser uma fração do valor do ativo. Isso barateia a operação. E quando você adquire um contrato de opção, você acaba sendo titular, né? A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. E isso faz com que você tenha menos custo possível. E você sabe exatamente qual que vai ser o seu prejuízo se houver um revés de mercado. Então, você tem duas coisas aqui em opções, né? Você tem a previsibilidade, tá certo? E essa previsibilidade de preço, tá? E a outra é a previsibilidade do quanto você vai gastar. Então, as opções, né, quando você vai buscar adquirir, né, o contrato de opções a fim de fazer um hedge, fazer uma proteção, você acaba ficando na posição mais confortável, porque você tem previsibilidade no mercado financeiro de capitais. Isso é maravilhoso, é a magia, né, dos derivativos, tá? Então, aqui, passando para as alternativas, né? A venda de contratos a termo de dólar. Poxa, eu comentei aqui da necessidade de garantia, né, do NDF, mas aqui ele já acaba quebrando, né,
todos os pontos. Por quê? Se ele tem receio aqui dos seus custos em dólar, né, ele tem receio que o dólar aumente, né? Quando você vende contrato a termo de dólar, poxa, você espera que o dólar caia para você ganhar, né? Então, é um contrassenso aqui, né? Então, acaba não sendo a nossa alternativa. Compra de opções de compra. Opa, calma aí, compra de opções de compra. Então, se eu passo a ser o titular, né, dessa call, lembra lá que opção de compra, pessoal, é o primeiro ponto, né, o primeiro contrato, é o contrato de call, tá? Então, quando eu compro uma call, eu acabo sendo o titular dessa call, e caso o dólar venha a subir, opa, meu gabarito foi encontrado, tá? Mas vamos ver as outras questões, as outras alternativas, aliás. Compra de opções de venda, né? Então, opção de venda é a put, tá? Quando eu compro uma put, eu posso colocar put entre parênteses ou, né, coloca aí no seu imaginário que a put é um seguro, né? Então, quando eu compro um seguro, eu tenho medo de bater o carro, tá? Então, quando eu compro um seguro da casa, eu tenho medo que a casa pegue fogo, né? Quando eu compro um seguro de vida, eu tenho medo de morrer, né? E minha família ficar sem recursos ali para conseguir se organizar financeiramente, né? Então, sempre quando eu tenho esse receio, né, da perda, de ser prejudicado, né, de bater o carro, eu vou comprar uma put, tá? Então, aqui no caso, é de, eventualmente, o dólar cair e eu me beneficiar de novo com o dólar. Eita, calma aí, não. Meu receio não é esse. Meu receio é o dólar subir por conta dos custos que eu tenho em dólar. Então, acaba não sendo a alternativa C também. E, por último, venda de opções de compra. Eita, né? Quando a gente vai fazer um hedge, tá, pessoal? Quase que nunca, né, é fazendo venda de alguma coisa, tá? Principalmente em opções, tá? Opções, vou fazer um hedge, é comprar alguma coisa, tá? Então, coloca aí, mercado de opções, coloca lá, hedge, sempre comprar ou uma call ou uma put. Se o mercado for para baixo, eu compro uma put, porque aí se eu bater o carro, eu tenho a tabela FIP, aquela velha tônica lá da tabela FIP, tá? Vamos trazer depois alguns exemplos. E, no caso de alta, poxa, eu não posso, né, eu tenho um custo aqui da minha empresa, olha aí, grande empresa, grande porte, custos em dólar, ela compra, portanto, opções de compra de dólar, tá? Então, o nosso gabarito aí, a alternativa B. Quem mais aqui? Quem mais chegou? Tô indo muito rápido, tá tranquilo? Pode seguir o jogo. Se eu ouvir um sim, eu continuo. Bora, vamos lá. Bora. Vamos lá para 5, né? O investidor possui uma carteira de ações e pretende se proteger de uma potencial queda de valor das ações. Analise a estratégia, né, que pode ser efetiva para proteção contra a queda do preço das ações. Primeiro, venda de contrato futuro de Bovespa. Segundo, compra de contratos futuros de Bovespa. Terceira, venda de call, né, são opções de compra das ações representativas da carteira. Ou a 4, uma compra de put, opções de venda de ações representativas da carteira. E aí, vou deixar, essa daqui é uma questão bastante clássica aí, eu acho que eu vou deixar 30 segundos aí para vocês olharem as alternativas novamente e me responderem aqui no chat. Isaac já mandou uma das opções aí, uma das alternativas que pode ser. Vamos lá. Quem mais? Caio. Luiz Antônio está ainda no trânsito. Cuidado aí, viu? Cuidado aí. Hoje em Fortaleza tá uma chuva danada. Ainda consegui chegar antes da chuva. A Priscila, Simone. O que vocês acham aí? Vamos lá. Aqui, pessoal,
A venda de contrato futuro, né? Se eu vendo algo, né? Eu não é querendo, né, prejudicar o colega, mas eu quero que o preço caia mesmo. Né? Se eu vendi algo e depois se ele valorizou, eu falo, putz, devia ter segurado um pouquinho mais, né? Igual aquele terreno, né? Poxa, aquele terreno no interior, fui lá e vendi, rapaz, colocaram um shopping do lado. Eita, ninguém quer ver o ativo que você vendeu, né? Ele se valorizar posteriormente. Então você torce para que caia. Então, aqui, pessoal, para proteger contra a queda, poxa, eu quero obter um ganho, né, diante de uma queda. Isso vai fazer com que, poxa, professor, por que ele não vende as ações dele, já que ele acha que vai cair? Mas vamos pensar num fundo de investimento. Ele tem lá 20 bilhões de reais de clientes, né, capital de terceiros, que ele precisa manter as ações. Só que há uma iminente queda na bolsa. Eita, eu preciso ganhar com essa queda. Tá? Fica muito fácil, vende as ações. Tá? Aí, como é que eu vou enquadrar meu fundo depois? Né? Como diz aqui no Nordeste, é um arrodeio danado. Né? Então, isso faz com que o gestor ele olhe, poxa, o que eu vou procurar fazer aqui, né, como investidor, um grande investidor, enfim, é ganhar com essa queda. Então, ele pode utilizar o mercado de derivativos, né, ao invés de vender as ações do mercado à vista, ele mantém as ações do mercado à vista, empresas que ele comprou, ele participou do IPO, empresas que estão há décadas ali na carteira de investimentos, né, mas nesse curto prazo, há uma iminente queda esperada na bolsa. Ele vendendo o contrato futuro, ele tende a, né, ele espera ganhar com essa queda. Então, acaba que eu vendo ali o contrato futuro hoje, eu espero que o contrato, a cotação ali do contrato, né, de 129 aqui, que estava hoje, né, eu espero que caia lá para 125, né? Poxa, e nessa queda aqui eu quero botar dinheiro no bolso, né? Por quê? As minhas ações, ela também se desvalorizou, só que eu não vendi as ações. Eu vendi um contrato futuro, obtive um financeiro, e aí com esse financeiro que eu obtive, o que eu faço? Eu compro mais ações no mercado à vista. Olha aí que beleza. É assim que funciona, tá? É uma possibilidade. Tá? Então, a um traz ali uma questão assertiva, tá? Compra de contrato futuro, né? Poxa, se vai cair, eu já tenho as ações, poxa, eu estou dobrando a minha aposta, né? Então, eu já tenho as ações, eu vou comprar mais, poxa, eu vou acabar, né, tendo maior perda ainda. Então, acaba sendo um contrassenso aqui na posição 2. Na 3, venda de call, opções de compra, de ações representativas da carteira. Tudo bem, eu tenho ações ali na minha carteira que eu tenho a possibilidade de fazer uma operação direta com as opções, né, de call. Porém, lembrando, né, quando eu vendo algo, né, eu tenho né, uma chance ali de ganhar com a queda, né? Se eu vendo aqui uma call, poxa, eu vou colocar, né, um prêmio no bolso, né? Pode ser que eu consiga obter um prêmio vantajoso, mas eu protegi a carteira como um todo? Não, né? Eu não protegi a carteira, eu coloquei um prêmio ali, algum percentual, mas eu não consegui, né, elaborar ali uma proteção. E mais uma vez, né, quando a gente vai utilizar, lembrando lá no que vocês anotaram aí, hedge em opções é comprar alguma coisa. Ou você compra uma call ou você compra uma put. Então, nesse caso, a operação de venda de call, ela acaba sendo uma operação, né, de alavancagem, um mercado lateralizado ou positivo. Então, venda de call, anota aí, venda de call, coloca uma setinha aí, tem um mercado com tendência lateral barra positiva. É uma tendência lateral ou positiva quando você vende uma call, que não é o caso, há um potencial queda aí no mercado de ações. Eita, um potencial queda, uma potencial batida de carro que pode ter, eu vou comprar um seguro. Pronto, perfeito. Alternativa 4, você compra um seguro, compra uma opção de venda, compra uma put, tá certo? E aí, com certeza você vai conseguir alcançar, né, a famigerada proteção. Então, nosso gabarito aí, tanto alternativa 1 e 4, tá bem? Então, a B aí de bravo. Joia? Kizak aí conosco. Vamos lá.
Vamos lá para 6, né? A gente tem bastante coisa aí, fiquem à vontade, tá? A gente tem 19 questões hoje. Então, sobre o mercado futuro do Ibovespa, pessoal, é correto afirmar que, vamos lá, eu vou ler, tem um pouco de entonação minha leitura, tá? Mas eu vou ler aqui da melhor forma que eu puder. Os gestores de fundo de ações podem utilizá-lo como objetivo de hedge, vendendo contratos futuros sem a necessidade de considerarem o beta médio da carteira. AB. Os contratos futuros de Bovespa, quando utilizados com objetivos de hedge, não sujeitam os participantes a ajustes diários negativos. C. Ao redear uma carteira de ações por meio de contratos futuros de Bovespa, não é necessário alterações nas posições a futuro, ao menos que se altere a carteira. E D. Os gestores de fundos de ações podem utilizá-lo com objetivos de hedge, vendendo contratos futuros, considerando ainda o beta médio da carteira. E aí, o que vocês acham? É uma operação mais complexa, professor, não está no meu dia a dia, mas vamos lembrar daquilo que a gente lembra, né? Vamos lembrar daquilo que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, né? Todos vocês já ouviram falar em beta, né? É a medida de sensibilidade que a gente tem, né, de um ativo mediante ao mercado, né? Eu costumo brincar que o beta é aquele peixinho, né? Ele é vermelho, né? Ele é mais agressivo, né? Ele é mais arrojado, né? Mais bravo, né? E tem o beta azul, né? O beta azul é aquele mais tranquilão, né? Tem um beta ali mais próximo de zero, né? Quase frio, quase gelado, né? Tá quase morto o beta azul, né? E já o beta vermelho é aquele beta 2, né? 3, né? Que é o beta ali arrojado, né? O índice sobe 1, se ele é um beta 3 ali, ele sobe 3, né? E na queda também na mesma sintonia. Então aqui, quando eu olho o beta e eu vejo uma alternativa aqui sem a necessidade, poxa, mas se eu vou fazer aqui um hedge, né? É interessante que eu busque opções, né, alternativas que venham ser aderentes ali à minha proteção. Então, poxa, eu não vou levar em consideração o beta, eu não vou levar em consideração a sensibilidade dessas minhas ações, preciso levar em consideração, então acaba não sendo o nosso gabarito essa alternativa A, beleza? Bem, os contratos futuros de Bovespa, quando utilizados com objetivos de hedge, não sujeitam os participantes a ajustes diários negativos. Então, calma aí. Se eu me exponho a um contrato futuro e ele é padronizado e existe um mecanismo de proteção, né, para liquidação, que é o ajuste diário, se esse ajuste for positivo ou negativo, vai acontecer, tá? Não tem como fugir disso, é uma característica do próprio contrato, tá? Então, na questão, né, nesse ponto B aqui, não faz sentido, né? Sempre vai ter, né, o ajuste diário. C. Ao redear uma carteira de ações por meio de contratos futuros, não é necessário alterações nas posições a futuro, a menos que se altere a carteira. Bom, você vai redear uma carteira de ações usando um contrato futuro, né? Alterações na posição futura você vai ter que fazer, vai ter que participar dessa posição que está abrindo agora, você vai ter que encerrar essa posição. Tá? Dá para você ficar de eterno. Né? E, eventualmente, se houver o vencimento do contrato, né, você precisa reabrir, né, a operação de hedge que você tinha interesse. Então, não tem como só abrir a operação e deixar lá ao relento. Né? É necessário ali essa alteração de posição futura. Se você ficou vendido no contrato futuro, ou no vencimento, ou ao longo do tempo, você vai encerrar a operação fazendo a recompra, né? Fazendo a compra e o encerramento da sua posição aberta, tá? E, por fim, né, o delta e os gestores dos fundos podem utilizá-lo com objetivos de hedge, vendendo contratos futuros. É isso mesmo. Se eu tenho lá uma carteira de ações gigante dentro do fundo, e eu precise, né, proteger ali diante de uma iminente queda, poxa, eu vendo contrato futuro. E aí, ainda deixa mais arrebatadora ali essa alternativa, porque ela considera o beta médio da carteira. Tá? Então, olha só, deixou ainda mais completa a nossa alternativa gabarito aí da questão 6, beleza?
Vocês estão quietinhos? Diz aí para mim o que vocês estão achando. Está muito rápido, professor, não estou entendendo o raciocínio. Fique à vontade. Para mim tá ótimo aqui, Wesley. Perfeito. Legal, legal. Caião, Pri. Tá ótimo. Legal, muito obrigado, gente. Bom, aqui na 7, pessoal, eu trouxe um breve esboço, tá? De como funciona essa cláusula na debenture, tá? Então, suponha que uma empresa emita 3 séries diferentes de debêntures. Então, foi lá, contratou o banco, né? Lembra lá do underwriting, né? Olha lá, a empresa foi lá, contrata o banco de investimento analisa todo o calhamaço de informações, manda a CVM aprova, e aí começa o cronograma, faz roadshow, aquele negócio todo, captar dinheiro para empresa. Beleza. Oferta firme, né? Tal, aquele negócio todo. E aí, ela acaba colocando algumas cláusulas, né, específicas nas séries. Então, você tem a série 1 com, na verdade, sem opção embutida. Você tem a série 2 com opção de call embutida. E a série 3 com opção de put embutida. Tá? Qual deveria ser a classificação das debêntures por taxa em ordem crescente? Né? Bom, eu preciso colocar, então, né, por taxa na ordem crescente. Aquela que tem menor taxa, certo? Aquela que tem uma taxa um pouquinho maior e aquela que tem a taxa maior. Beleza? Vai ter que ser dessa forma. Então, vamos colocar na ordem. Para a gente entender um pouquinho sobre essa questão, né, tem 2 pontos aqui. Um deles é o título com opção de call, pessoal, ele vai beneficiar a empresa. Olha só, o título com opção de call, ele beneficia a empresa, tá? Numa eventual queda da taxa, o que acontece com o preço, né? O Kizak já mandou ver aí, ó. O que acontece com o preço numa eventual queda? Lembra lá, né, da fórmula da caneta, né? Se a taxa cai, né, o preço sobe. E aí, quando o título tem uma opção de call embutida, significa que você vai ser obrigado a vender de volta essa debenture para a empresa. Porque se a taxa for caindo, esse título vai ficar muito caro. E aí, para a empresa, né, te pagar, ela vai onerar o caixa dela para te devolver esse dinheiro. Então, ela tem uma opção que protege, que traz essa segurança para a empresa diante de uma queda de taxa. O preço do título vai lá para cima e aí ela consegue recomprar e não prejudica ali o caixa dela. E o inverso também é verdadeiro, né? Quando você tem, né, uma cláusula de put, né? Então, 1.2 ali, o título com opção de put, ele beneficia o investidor. Numa eventual alta da taxa de juros, né? Então, de novo, né? Agora você tem o outro ponto. Você começou a ter uma alta da taxa de juros. O que acontece com o preço? O preço cai. Mas como tem uma cláusula que protege contra a queda, olha aí, mais uma vez a opção de put, né? Mais uma vez aqui protegendo contra a queda, você acaba tendo o direito de vender por um determinado preço, a fim de proteger o investidor, essa cláusula de put, tá? Num outro desenho, né, um pouco mais visual, tá? Não sei se está pequenininho aí, deixa eu tentar deixar um pouquinho maior. Pronto. Então, olha aqui, ó, nesse primeiro ponto, né, onde o título, né, com opção de call, é bom para a empresa, né? A empresa pode recomprar antes por um preço inferior ao mercado. Então, a cláusula, ela acaba colocando ali, né, um patamar aqui de preço, né? É como se fosse o preço de exercício, é como se fosse o strike, tá? Por quê? É uma opção de call, né? Então, acaba que quando tem uma queda de juros, ela vai lá e determina um preço aqui, porque se ela for, né, pegar esse preço aqui em cima, né, eita, vai prejudicar o caixa da empresa. Então, o que ela faz? Ela coloca essa cláusula aqui travando esse preço, tá? E isso acaba protegendo a empresa. Agora, pessoal, se beneficia a empresa, opa, aqui tem um risco, né, maior para o investidor, sim ou não? Opa, agora ele já tá chegando aqui na taxa, né? Então, vamos agora entender o 2 aqui. Ó, já no título, né, na debenture com opção de put, tem o direito de vender por um preço determinado.
né? Então, vamos supor aqui que a taxa desse título começa a subir, o preço dele cai. Só que a cláusula, ela protege o investidor a um determinado patamar. Ao invés de ele vender aqui embaixo, ele vende aqui com um certo ágio. Isso protege o investidor. Pronto. Se protege o investidor, poxa, o rendimento dessa debênture deve ser menor, né? Exatamente. Porque aqui, a grosso modo, ele comprou esse seguro, tá? Se ele compra esse seguro, né? Ele vai ter uma taxa menor, tá? E aqui, ele beneficiou a empresa, portanto, ele vai proporcionar aqui uma taxa maior para a empresa. Então, trocando em miúdos, né? Deixa eu deixar menorzinho aqui. Opa. Pronto. Então, aqui, trocando em miúdos, né? Quando eu venho aqui, ó, a série que vai me proporcionar, né, uma menor taxa é aquela que eu tenho mais benefício, né? Portanto, a cláusula com put, ela acaba beneficiando o investidor. Se beneficia o investidor, a taxa é menor, tá? Ela está protegendo aqui numa eventual alta da taxa. Já a opção, né, sem nada, né, ela acaba sendo ali o meio termo, tá? Então, por quê? Ela está solta aqui, né, na oscilação das taxas, tá joia? Então, ela acaba sendo um meio termo. Então, aqui é sem opção embutida. E já aquela que proporciona, né, uma taxa mais vantajosa, porque o risco para o investidor é maior, só que o benefício para a empresa, né, acaba sendo um chamariz ali, olha, compra esse daqui que tem a call embutida, porque a taxa é boa para você, investidor, só que é boa para a empresa, né? Então, acaba sendo um atrativo ali a opção, né, com a call embutida, tá? Então, a debênture com call embutida acaba proporcionando ali né, uma melhor taxa na emissão, tá? Então, frigir dos ovos aqui, a alternativa B de Bravo, o nosso gabarito, tá, pessoal? Eu vi que vocês mandaram a mensagem aqui, deixa eu ver. Luiz Antônio mandou a C aqui, depois a B, mas foi a B mesmo. Beleza. Obrigado, Luiz. Vamos lá para a próxima questão, tá? Bom, selecione a alternativa que apresenta estratégias com apostas corretas utilizando o mercado de derivativos. Apostas corretas é ótimo, né? Parece aquele aplicativo IK Option, né? Que aparece de vez em quando no YouTube, né? Clique aqui no botão azul, você já ganha ali R$ 100 de bônus para baixar o aplicativo e começar agora, né? No IK Option. O pessoal não caia nessa, tá? É um caça-níquel virtual. Cuidado com isso, não caiam nessa conversa, né? Como diz aqui no Bom e Velho Nordeste. Bom, alternativa A. Para se proteger da baixa do preço do ativo objeto, pode-se vender a futuro, vender opções de venda. B. Para apostar na alta do preço do ativo objeto, pode-se comprar a futuro, realizar o swap ou vender opção de compra. C. Para se proteger da alta no preço do ativo objeto, pode-se comprar a termo, realizar swap ou comprar uma opção de compra. E D. Para apostar na baixa do preço do ativo objeto, pode-se comprar a termo, realizar swap ou implementar trava de baixa. E aí, o que vocês acham? Essa daqui eu vou dar 40 segundos para vocês resolverem. A gente está chegando na metade, mas as outras questões são mais brandas, então a gente vai conseguir passar por todas, tá? Pri, Luiz, Caio Braga e Kizak. Nossa, deixa eu ver. Pronto. Bom, vocês ficaram com receio aí de trazer qual que seria
a alternativa, mas vamos lá. Aqui, pessoal, nosso gabarito aqui para se proteger da alta do preço do ativo objeto, pode-se comprar a termo, né? Pronto. Quando você compra a termo expectativa de alta, né? Ou realizar o swap também, né? Acaba sendo uma possibilidade ali diante, né, de uma proteção contra a alta. Lembra lá, swap geralmente a gente vai usar para proteção, então as duas se encaixam muito bem aqui. Ou comprar uma opção de compra, né? Então, quando a gente compra a opção de compra, professor, essa ideia de comprar a opção de compra, eu vou chegar lá, né? Mas de uma maneira mais ilustrativa, tá? Então, acaba sendo nosso gabarito aqui, alternativa C, Charlie. 9. Recentemente houve um aumento na volatilidade dos retornos. Eita, tem aumento de volatilidade. Olha aí, um dado importante aqui na nossa alternativa, na nossa questão. E aí, uma ação negociada na Bolsa Brasileira teve esse aumento de volatilidade. E aí, em relação às opções dessa companhia negociadas na Bolsa, o efeito do aumento dessa volatilidade é correto afirmar que, vamos lá, tiveram uma queda de preço pelo maior risco percebido pelos investidores. B, tiveram uma queda de volume pela baixa procura por opções de alto risco. C, tiveram um aumento de preço, pois quanto mais alta a volatilidade esperada de uma ação, maior é o prêmio de sua opção. E D, não há relação entre o preço das ações e das opções. Aqui a gente já consegue matar, né? Pelo menos, geralmente, pessoal, a gente consegue eliminar duas questões ali, duas alternativas, aliás, né, com bastante tranquilidade, diante de uma questão que envolve muito mais a leitura, né, do que ali fazer uma conta, tá? Então a gente consegue eliminar duas. Nessa aqui, a gente começar de baixo para cima, a D é bastante, né, tranquila a excluir. Então, não há relação entre preço. Poxa, calma aí. Você tem uma opção e você tem um ativo, né, objeto dessa opção, né? As duas caminham juntas, um pouco distante da outra, mas as duas caminham juntas, né? Então, aqui a gente consegue excluir, né? E aí a gente vai lá vamos lá para B. Tiveram uma queda de volume pela baixa procura das opções. Poxa, o aumento de volatilidade, né? Você acaba tendo uma relação com muita gente comprando, né? Se está aumentando a volatilidade, ele não está andando sozinho, né? Alguém está comprando e alguém está vendendo, né? Com bastante afinco. Então, uma queda de volume não faz sentido, né? E a alfa tiveram uma queda de preço pelo maior risco percebido. O aumento da volatilidade, né? Não necessariamente infere, né, uma queda de preço, tá? Aqui a gente acaba tendo uma percepção, tá muito pobrezinha essa alfa aqui, tá? Tiver uma queda de preço, dado o risco? Não necessariamente, né? O aumento de volatilidade, aumento de procura, né, de uma maneira muito fora da curva, pode ser para cima, né? Não necessariamente para baixo, tá? Então acaba, né, não sendo interessante. Se tiver, pode ter uma queda ou uma alta devido a um risco, né? Tinha que ser mais completa essa alfa aí. Aqui na C, tiveram aumento de preço, pois quanto mais alta a volatilidade esperada de uma ação, maior é o prêmio. Pessoal, são alguns pontos, né, que influenciam no prêmio, ou seja, no preço dessa opção, tá? Um dos pontos é a volatilidade. Então, anotem aí, influenciam no preço, coloca entre parênteses aí, prêmio da opção. É a volatilidade, tá certo? É o prazo de vencimento. Lembra que toda opção, na verdade, todo contrato de derivativo, né, ele tem um prazo de vencimento, tá? Então, quando a gente vai falar de derivativos, né, aquele termo, olha, derivativo é um ativo que deriva de outro. Eu sei que não é bom a gente odiar algumas coisas, mas eu odeio esse jargão. Para mim, derivativo é um contrato, tá? Derivativo é um contrato, onde você tem um comprador e o vendedor, que define o preço de um bem,
de um ativo em determinada data futura. É isso. Tá? Um derivativo é um contrato, onde você tem de um lado o comprador, de um lado o vendedor, que define o preço de um ativo para ser pago ou ser recebido em determinada data futura. Essa é a magia do derivativo, é a previsibilidade. Tá? E aí, se eu tenho volatilidade, prazo de vencimento, eu tenho também o preço, né, que foi definido. Então, o preço de exercício. Professor, como assim o preço de exercício? Vamos lá. Se eu busco previsibilidade, né, e eu gostaria de comprar hoje as ações de Petrobras, tá? Então, eu vou lá, a Petro Charlie 40, né, ela está valendo ali R$ 1. Poxa, é o preço da Petrobras hoje, mais R$ 1. Você está pagando para adquirir ela daqui a um mês, né? Daqui a um mês não, né? Próximo dia 15, tá? Poxa, dá para eu pagar R$ 1 para comprar a Petrobras a R$ 40. Você viu que a distância para o preço de mercado, né, de Petro 4 está valendo R$ 40. Então não está muito distante, né? Eu estou pagando R$ 1 a mais aqui para ter o direito de comprar a Petrobras daqui a 15 dias por R$ 40. Então eu vou gastar, né, 41 no frigir dos ovos, tá? Então eu consigo ter uma previsibilidade interessante. Agora, se há, né, um preço de exercício aqui muito mais vantajoso, poxa, eu queria comprar Petrobras não a 40, eu queria comprar Petrobras aqui a 30, né, a 35, né? Então o meu strike aqui é Petro Charlie 35. Poxa, se eu vou comprar a 35, eu não vou pagar só R$ 1, né? Geralmente eu pago essa diferença. Se no mercado está R$ 40 o preço de Petrobras e eu quero comprar 35, vai estar pelo menos R$ 5 ali, que a gente chama de valor intrínseco. Intrínseco da opção, tá? Então, você viu que quanto mais vantajoso esse contrato for, mais caro ele é. Então, o preço de exercício ele também influencia no ativo, tá? E se eu considerar que eu tenho o fator tempo, lembra lá que eu comentei que o fator do dinheiro do tempo, ele leva em consideração o preço desse derivativo, o preço desses contratos. Então, o outro ponto é a taxa de juros, tá? A taxa de juros, ela também influencia. Por quê? É o custo do dinheiro ao longo do tempo, tá? Então, é inevitável que a gente tenha também a relação de taxa de juros ali na precificação no famoso modelo Black-Scholes, tá? Deixa eu ver se tinha outro item que eu ia trazer para vocês aqui de comentário, mas acho que eu já botei aqui num papelzinho. Ah, sim, comentei. Tá aqui. Pronto. E, por fim, o preço do próprio ativo, né? O valor do ativo. O valor do ativo passa a ser um grande, né, ponto, né? Se o preço do ativo é maior, o preço da opção também é mais caro, tá bom? Então, outro detalhe, os 5 principais pontos ali: volatilidade, prazo, preço de exercício, taxa de juros e também o preço do próprio ativo, o valor da ação, vamos colocar assim, tá? Ou ativo. Beleza? Bom, nosso gabarito tiver um aumento de preço, pois quanto mais alta a volatilidade esperada de uma ação, maior é o prêmio da opção. O circunflexo aqui ao invés do agudo. Beleza? Bom, vocês mataram aí a pau, né? Todo mundo colocou aí Luiz, Isaac, mataram com a C de Charlie. Vamos para 10, né? O investidor tem uma carteira replicada do índice Ibovespa e resolve comprar uma put do Ibovespa. Com isso, ele está... Calma aí, vamos... Muitas questões de uma linha só, pessoal, lá na hora da prova, né? Respondam sem olhar as alternativas, tá? Fica aqui uma dica de ouro, né? Porque muitas vezes, quando você for lendo, pode dar aquela embananada e aí você tinha essa questão no bolso, né? E deixou cair, né? Por entre os dedos. Imagina só, né? Então, ó, um investidor tem uma carteira replicada ao índice Bovespa. Legal. O investidor tem ali uma carteira de ações que é quase um retrato, né, do índice. E ele compra uma put do Ibovespa.
com isso, ele terá, poxa, eu lembro lá que quando eu vou fazer um hedge em opções, eu compro ou uma put ou uma call. Então, aqui, eu tô com uma carteira de ações e eu comprei uma put. Se eu comprei essa put, eu quero proteger contra uma queda, eu quero fazer um hedge contra uma queda. Isso faz com que você já vá para as alternativas, sabendo exatamente qual é a resposta certa, tá? Então vamos lá. Limitando suas perdas, pois acredita que o valor das ações vão subir? Não, calma aí. Vamos ler direito, né? Limitando suas perdas. Pronto, aí, eita, não, calma aí. Vamos, respira, né? Respira primeiro, né? Olha ali, não, calma aí. Pois acredita que o valor das ações vão subir? Se subir, o prêmio que você pagou no seguro, você não bateu o carro. Então, você só perdeu o prêmio. Não, né? Você está com medo que o carro bata, né? Então, aqui acaba eliminando aí, depois da vírgula, a nossa alternativa. Vamos lá para D. Completamente redeado, tanto para a alta quanto para a queda do mercado. Eita, né? Esse daqui acertou, né? Acertou os números na mega aqui, né? Completamente redeado, né? Tanto para alta quanto para baixo. Calma aí, você só comprou uma put, né? E você tem uma ação, né? Se o mercado cai, beleza, você protegeu, mas para cima, né? Você não redeou nada. Você já tem as ações, você vai ter uma valorização da sua carteira de ações, tá? Legal, mas você não está redeado para alta, tá joia? Então aqui acaba eliminando também a delta. E a Charlie, aumentando seus ganhos caso o mercado vá para uma tendência de queda. Bom, vamos lá. Professor, mas eu comprei uma put. Eu vou ganhar com a queda. Legal, só que você tem uma carteira de ações que você também perde com a queda, né? Poxa, então, no frigir dos ovos, vamos imaginar que ele tem lá uma carteira de 100 mil reais, né? Então, ele tem lá Petro, Vale, né? BBAS, né? Gerdau, Bradesco, Itaú, tá? Klabin, né? Vamos imaginar que ele tem lá o índice todo replicado na carteira dele. Massa. E ele comprou uma put, tá? Ele comprou uma put aí de... cadê? Comprou uma put de Bovespa. Legal. Comprou uma put de Bov, tá? Ao patamar atual. Vai, 128 mil pontos. Se o mercado cai, né? Então vamos lá, tá 128 mil pontos aqui, e o mercado vai lá para 120. Obviamente que a maioria dos papéis que ele tem aqui na carteira também caíram, tá? Nessa mesma magnitude, praticamente, né? Então, dos 100 mil, vamos supor lá que a queda foi, né, 128, né? Dá 12,8, né? Dá menos aqui, vai colocar aqui 8%, né? Eita. Oh. Pronto. Caiu aqui 8%, foi para 92. Pronto, 92. Legal. Só que essa queda aqui ele ganhou com a compra de put, né? Ele botou dinheiro no bolso ali diante dessa queda. Então, bateu aqui, plim, plim, né? Ganhou aqui, vamos imaginar que com essa compra de put ele ganhou 8 mil reais. Poxa, o que ele vai fazer com esses 8 mil reais? Ele vai lá comprar mais ações e vai compor novamente a carteira dele aos 100 mil reais. O que ele fez aqui? Ele fez um hedge. O hedge, pessoal, ele não vai ganhar nem perder, vai todo equilibrar, tá? Essa é a grande magia do derivativo, é você ter previsibilidade. Poxa, eu tenho uma carteira, se o índice cai, eu vou ficar, né, chupando o dedo, não vou conseguir fazer nada, eu vou ficar só assistindo minha carteira derreter. Não, calma aí, vou comprar uma opção aqui que venha proteger contra a queda. Por quê? Esse ganho que eu obtenho, eu vou lá e consigo aumentar depois a participação que eu perdi, dado a oscilação negativa das ações efetivamente, tá? Então, para isso que serve ali comprar uma put para quem tem a carteira de ações na bolsa. Assim como o fundo faz isso, tá? O fundo ele vai vender toda a posição dele lá, 20 bilhões de reais lá aplicado na bolsa, de uma hora para outra ele vai vender tudo. Isso daí vai acontecer um caos, né, na bolsa. Nosso volume diário, né? De toda a bolsa, né? Acaba sendo ali na faixa entre 15, né? 17, 20 bilhões por dia, quando muito, tá? Imagina só, né? Um fundo só querer despejar 20 bilhões, né, de reais em ações. Não vai dar certo, né? Então, aqui é nosso gabarito aqui, limitando suas perdas, pois acredita que o valor das ações pode cair. Essa é a grande sacada, tá? E aqui,
Um gestor de fundo de ações ativo deseja se proteger do risco sistemático do mercado de ações. Qual operação, né, seria a mais indicada para atingir seu objetivo? Vou deixar aqui para vocês responderem, que essa é tranquila, vocês vão matar a pau. Eita, que em Fortaleza a chuva não para. Mês de fevereiro e março aqui, quem gosta de viajar nessa época do ano, né? No Nordeste, Recife chove menos, mas em Fortaleza chove um bocado, né? Olha aí que Isaac já mandou aqui, ó. Delta. Será que é Delta? É a questão. Vamos lá. Ah, vender opções de venda. Eita, né? Proteger. Vamos lá de novo, né? Vamos pegar aqui, ó. Proteger. Pessoal, com opções. Ó, vamos lá de novo. Anota aí. Opções. Red. É sempre comprar ou call ou put. Tá? Em opções a gente faz red comprando. Tá? Então aqui, vender opções de venda, eita, né? Já elimina. Né? E aqui, ó, comprar opções de compra. Poxa, ele quer se proteger do risco sistemático, né? Ele vai, né? Ele vai de encontro a, poxa, eu preciso ganhar com a queda, né? Eu vou buscar ganhar com a alta comprando uma opção de compra. Não vai dar muito certo, né? Então aqui eu elimino também, né? E comprar contratos futuros de índice, na mesma toada, né? Ele compra contrato futuro estimando ganhar ali com a alta, também elimina. Nossa alternativa C, fica só a delta, tá bem? Então, acaba sendo o nosso gabarito aí. Venda, contrato futuro de índice e protege contra a queda. Questão 12, pessoal. Se uma empresa faz um swap em que o ativo é a variação do CDI e o passivo é 13% ao ano, com o objetivo de posicionamento, ele está esperando o quê? Eu coloquei aqui aquele esboço, tá? Então, mais uma vez, ó, façam façam lá na hora da prova, peguem ali lápis, caneta, né? O papel que tem ali para vocês rabiscarem, para fazer o rascunho, coloca lá, faz o balancete clássico, né? E lembra daquele negócio, se ele tem, né, uma ponta passiva ali, né, ele precisa espelhar isso daí para o outro lado, né? Então ele tem um passivo em CDI, ele está com uma dívida em CDI, né? No contrato, ele precisa ter o espelhamento disso que ele tem receio, tá? Na ponta ativa. Ele vai fazer um contrato swap com ponta ativa em CDI. Então, aqui, ó, swap ativo em CDI. O contrato dele, a ponta ativa, vai ser CDI. Por quê? Qual que é o receio dele? Né? É por conta do grande passivo em CDI que ele tem também. Tá? E aqui, ó, o Luiz já mandou aqui, ó, o Isaac mandou, não, foi o Isaac, né? E aqui ele vai ter, portanto, uma ponta passiva em pré, né? Com isso, né, qual que é a grande sacada, né? Vamos pegar aqui a variação do CDI fica acima de 13%. Mas por que, professor? Não é o custo que ele vai ter? Então aqui, ó, ele vai custear isso daqui. O que ele espera? Que o CDI agora suba para que ele receba, né, mais do que 13%, né, para ele mediar, para ele ficar tranquilo ali com a operação dele. Por quê? Se for abaixo, né, vamos imaginar que o CDI aqui no período seja 10, né, beleza, ele mediou 10 aqui, mas ele precisou pagar, ele precisou arcar com os 13%, tá? Então ele teve que pagar lá a contraparte, no caso ele teve que pagar o banco aí os 13% na brincadeira, tá joia? Bom, deixa eu ver se consigo passar por todas aqui hoje. Tem mais 10 minutinhos, mas acho que a gente consegue sim. Bom, questão 13. Marca alternativa que apresenta estratégias de hedge utilizando o mercado de derivativos. Tá? Então vamos lá. Alfa, devedor com dívida indexada ao dólar, compra opções de venda de dólar ou compra dólar a termo. B, devedor com dívida indexada ao dólar, implementa swap de dólar
compra opções de compra de dólar ou aplica em títulos indexados ao dólar. C. Detentor de ação vende a ação a termo, compra opção de venda sobre a ação ou vende opção de compra sobre a ação. E detentor de ação vende Ibovespa Futuro e vende opção de venda sobre a ação ou vende a ação a termo. Pessoal, a gente consegue, de novo, eliminar, lembrando do quê? Estratégias de hedge em opções, a gente não vende nada, tá? A gente compra. Então, ó, quando ele vem aqui e mostra pra gente, né? Então, a gente vai buscando eliminar, tá? Se ficou muito confuso, né? Poxa, vem essa questãozinha, só uma linha, e depois eu tenho que ler todas as alternativas várias vezes para conseguir ir eliminando. Vamos devagar, né? Vamos por partes. Eu já sei que para fazer hedge em opções, eu não vendo nada, eu só compro. Então, isso faz com que eu consiga eliminar venda de opção de venda, tá certo? Venda de opção de compra, tá certo? Opa, o que mais aqui? Devedor com 20 dólares compra opções de venda. Comprou opções de venda. Ou compra dólar a termo. Mas a gente vai entender essa aqui melhor. Você viu que você já conseguiu eliminar duas alternativas. Portanto, você melhorou, né, otimizou ali a sua chance de acerto. Tá? Então, vamos ler de novo a B. Devedor com dívida indexada a dólar. Então, ele tem lá o passivo dele em dólar. Ele implementa um swap de dólar. Quando a gente fala swap de dólar, o que vem primeiro é apontativo. Então, tá certo, né? Então, ele fez ali um swap de dólar, é apontativo em dólar que ele vai ter. Para quê? Para proteger a dívida em dólar que ele tem. Lembra lá do balancete, né? Se ele tem aqui o dólar no passivo, ele vai espelhar isso fazendo um contrato de ponta ativa em dólar. E aí ele vai espelhar o ponto em dólar. Legal. Compra opções de compra. Opa, é uma estratégia, né, de hedge, porque ele está comprando opções. Opa, comprou opções, pode ser, sim, um hedge, tá? E aplica em títulos indexados a dólar. Opa, ele pode fazer isso também, né? Obviamente que aqui, né, ele traz ali uma questão que tem algo até a mais, né? Indexados a dólar. Tudo bem, né? É um título indexado a dólar. Não é derivativo, mas vamos dar um bônus aí para a nossa alternativa que foi um pouco complementada, tá? E a A, né? A dívida indexada ao dólar. Ele compra opções de venda. Eita, calma aí. Ele tem uma dívida em dólar, legal. Nosso esboço aqui. E ele compra opções de venda. Opções de venda. Opções de venda é igual a put. Se ele tem uma dívida em dólar e o dólar cai, legal, sem problema, né? Para que ele vai, né, aumentar o custo dele comprando uma put, né? Se cair o dólar, vai ser bom para ele, né? Então ele não precisa fazer um hedge, né, fazendo uma compra ali de put, tá certo? Então aqui não há necessidade, não por conta da ideia da venda, mas sim porque a venda da put ele ganha com a queda, mas se o dólar cair, vai ser benéfico para ele, então não faz muito sentido uma coisa que elimina a outra, tá? E aqui a compra de dólar a termo. Pode ser, né? A única opção aqui seria interessante aqui seria a compra de dólar a termo. Porque caso o dólar suba, ele tem um dólar a termo ali para proteger a posição passiva. Mas a alternativa A acaba não sendo o nosso gabarito. Tá? Então aqui, deixar menos bagunçado aqui. Pronto. Nosso gabarito, portanto, alternativa Bravo. Tá? Tem mais aqui. Só o Kizak participando, meu povo. Vamos lá. Questão 14. Quem não é? Cansou? Ah, tá. Pronto. Eita. Vamos lá. Uma empresa possui uma dívida em dólar no valor de 50 milhões. Isso, né, a decisão do conselho da empresa foi de implementar uma política de hedge, proteção, até então inexistente na empresa. Imagina só, né? A empresa tem uma dívida dessa e não tem uma política de proteção para isso.
Portanto, vamos usar o mercado de balcão, o mercado a termo de dólar, chamado NDF, tá? Ao cotar esse tipo de contrato, o gerente financeiro da empresa conseguiu como melhor preço o valor de 5,10, né? 5,10 reais por dólar, com vencimento em 4 meses. Tá? Então, 4 meses, importante esse detalhe aí. Que é a data de vencimento da dívida também. Então, casou o contrato futuro, né? O contrato a termo, aliás, com o vencimento da dívida. Tá? Eita, casou, mercado a termo, mercado balcão, exatamente, essa é a ideia. E vamos analisar as afirmativas aqui. Tá? O gerente financeiro deve comprar dólar a termo para proteger a empresa da variação cambial. O gerente financeiro deve vender dólar a termo para proteger a empresa da variação cambial. Se o vencimento do contrato da cotação do dólar tiver 5,30, a empresa receberá 10 milhões do banco. E se o vencimento do contrato, a cotação estiver 5,30, a empresa pagará os 10 milhões ao banco. Então, vamos lá. Vamos entender aqui da melhor forma possível essa questão. Tá? Então, olha só. Aqui, pessoal, a primeira e a segunda, né? Poxa, eu já sei que eu tenho uma dívida em dólar, né? E aqui, o meu receio, né, total ali, é o quê? É que esse dólar venha para as alturas, né? E aí, quando eu compro o dólar a termo, então olha lá no balancete, ó, eu tenho passivo em dólar. Eu receio que o dólar suba. Se eu acabei de colocar um ativo, eu comprei aqui o dólar a termo. Se o dólar sobe de um lado, sobe do outro, se equipara, conseguir fazer o meu equilíbrio, conseguir manter o meu hedge a um gabarito, né? A 2, o gerente financeiro deve vender dólar. Não, né? Ele já está. Vamos imaginar que o vendido é negativo, né? Está vendido, está negativo em dólar. Então, se vai ficar 2 vezes negativo, não faz sentido, tá? E aqui, a 3, né? Se o vencimento do contrato, a cotação estiver 5,30. Então, vamos lá. Aqui você fez um contrato para te proteger, onde você já pactua, né, um ponto futuro a 5,10. Ou seja, você já sabe que o seu custo futuro vai ser 5,10. Ponto. Certo? E aí, à medida que você tem uma oscilação tanto para cima, vou deixar ali uma cor diferente aqui, né? Então, se você tem uma oscilação do dólar tanto para cima quanto para baixo, independente da situação, né, você já sabe que vai ter que pagar ali 5,10, tá certo? Então, você já pactuou essa cotação, ok? Então, se lá na frente o dólar tiver 5,30, né, e a sua contraparte, né, é o banco vai chegar para você, olha, a gente pactuou no nosso contrato aqui de NDF a cotação a 5,10. Só que no mercado agora está 5,30. Então, para que você consiga liquidar a sua dívida, você vai precisar de mais dinheiro. E aí você vai fazer os 50 milhões vezes a diferença aqui de 5,10 para 5,30, né? São os 20 centavos aqui. Tá? Então, quando você multiplica, dá os 10 milhões. Então, aqui nesse caso, para que você liquide a sua dívida, e você já pactou com o banco, se o dólar subiu, você se protegeu. O banco vai te pagar esses 10 milhões de reais. Tá certo? Então, à medida que você pactou com ele 5,10, independente do que acontecer para cima e para baixo, você sempre vai ter essa previsibilidade. Mais uma vez, a magia dos derivativos é previsibilidade. Quanto que você vai pagar lá na frente? 5,10. Ah, mas foi para 5,30. A diferença vai ser paga por conta da contraparte que fez o contrato contigo, nesse caso aqui, o bancão. Tá? Então, os 10 milhões aqui, o banco vai lá e paga a conta, manda para você e você liquida lá o seu boleto, né? A dívida em dólar lá de 50 milhões, você paga o seu boleto em dólar lá com a diferença, tá certo? E a 4 aqui, ela é o contrário, né? Então, você que tem que pagar, não. Você já firmou ali o 5 e 10, né? Se for para baixo ou para cima, acabou, tranquilo. Né? No caso aqui, foi para cima, sem pagar nada, só receber. Nosso gabarito, portanto, opa,
Alternativa B, de Bravo. Beleza? Deixa eu ver, acho que dá tempo para mais uma aqui. Bom, sobre as especificações de contratos derivativos, tá? É correto afirmar que, em contratos futuros, são sempre específicas as unidades de negociação, os dias de vencimento são padronizados, o ativo objeto e os ajustes diários. B. Em contratos a termo, são sempre definidos os dias de vencimento padronizados? Não, né? Já elimina aqui. Contrato a termo não é padronizado. Coloca aí, ó, contrato a termo, coloca entre parênteses aí, balcão. Aqui, pessoal, a gente não tem padronização alguma. Eu ligo para a corretora, ó, eu quero comprar 15 mil ações da Vale do Rio Doce para pagar daqui a 180 dias. Pode comprar. Eu vou pagar só daqui a 180 dias. Eu comprei hoje, pague amanhã, né? O único lugar que dá para você comprar fiado é na feira. Então, imagina que é um balcão de feira, tá certo? Então, o mercado a termo é a feira, tá? Então, mercado a termo, balcão, tá joia? Não existe padronização, é a granel, tá? Aqui, C de casa, a C, em contratos de opções de compra, são sempre definidos dias de vencimento padronizados, o tipo de opção e o ativo objeto e os ajustes diários. Eita, né? Tava indo bem, né? Até que veio ajuste diário. Não tem ajuste diário no mercado de opções, tá? Não tem ajuste diário. A liquidação do contrato de opção, ela é em D mais um, tá? Então, quando você compra um contrato de opção, você tem o débito no dia seguinte, no dia útil seguinte. Quando você vende um contrato de opção, você tem o crédito no dia seguinte, tá? Mas não tem ajustes diários, tá? Em C, em contrato swap, são padronizados os prazos de vigência, unidades de negociação, margem de garantia, não. Contrato swap, pessoal, balcão, tá? Lembra lá, poxa, tem uma dívida, um boleto para pagar daqui a 4 meses, né? Eu tenho que fazer aqui um contrato swap para proteger a não ter perigo aí de lá na frente eu não conseguir honrar com esse boleto, né? Então aqui também é feito, né, no balcão. Quando a gente fala balcão, pessoal, é com banco, tá? Eu sentar e ligar para o meu gerente, ó, eu quero fazer um contrato aí para 4 meses para pagar aqui uma dívida em dólar que eu tenho aqui de 100 mil reais. Eu tenho que me organizar aqui para lá na frente ter o equivalente em dólares para pagar esse boleto. Legal, legal, pronto. Eu fiz essa operação, né, junto a uma contraparte, que é a própria instituição financeira. Tá joia? Tudo bem que ele fica registrado lá, né, no ambiente B3, que tem tudo hoje, né? É CETIP, é Bolsa de Derivativos, é Bolsa de Mercadorias e Futuros, é Bolsa de Ações, né? Hoje tem tudo lá na B3, tá? Então, nosso gabarito aqui, alternativa A, tá joia? E tem todos os específicos aqui, né? Contrato futuro, ajuste diário, né? Unidade de negociação, dia de vencimento, tudo padronizado, tá certo? É uma evolução do mercado a termo, tá? 16, pessoal. Tem mais essa daqui. Eu acho que vocês consideram aí mais 10 minutinhos, sim ou não? Vamos embora, a gente concluir todas. Bora, vamos matar isso. Vamos nessa. Então, o investidor realiza operações. Bom, pessoal, aqui é uma questão que eventualmente vai ter na prova, tá? É uma questão de box de 4 pontas, tá? Pessoal, é uma questão que muitas vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Eu trouxe aqui o esboço de como ela é montada, tá? Por quê? O que eu preciso saber? A diferença de um strike para outro. Qual que é a diferença de um strike para outro? Eu tenho compra de call e venda de call, onde eu estou comprando a 40 e vendendo a 42. Qual que é a diferença? R$2, tá? Mesma coisa aqui na compra de put e venda de put, né? Tem aqui 42 para 40, diferença R$2. Então, a diferença, eu permaneço nessa diferença entre os strikes, tá? Então, os R$2, pessoal,
é o máximo de ganho. Então, quanto que eu posso ganhar nessa estrutura de box de 4 pontas, utilizando opções? A diferença entre os strikes, tá? Então, quanto que eu ganho? A diferença entre os strikes. Quanto que eu pago? Aí você faz a conta de quanto você gastou, tá certo? Então, aqui eu tenho, ó, eu comprei, eu gastei. Eu comprei, eu gastei. Tá joia? Aqui eu vendi, eu recebi. Beleza? Eu vendi, eu recebi. Somei, opa, paguei 1,70 por essa box de 4 pontas para ganhar R$ 2. Divido um pelo outro, acabou. Então eu tenho ali o meu ganho máximo da operação. No caso, o gabarito ali. Opa, não foi? Pronto. No caso, o gabarito ali 17,65. Tá? Então aqui, pessoal, muitas vezes quando a gente vê, eita, lá vai aquele negócio de opções, que é call e put, vai para um lado, vai para o outro, não faço ideia, professor. Se a gente fosse fazer o desenho, né? É um desenho meio cabalístico, tá? Porque é uma trava de alta com uma trava de baixa, e aí eu tenho exatamente a box de 4 pontos, tá? Então, é um desenho cabalístico, por isso que ele é chamado de box, né? Caixa, tá? Porque ele faz um quadrado, né? Então eu tenho aqui 40 e 42, né? Eu tenho o direito de comprar 40 e vender a 42, eu tenho o direito, né, de comprar a 40 e de vender a 42. Então, é dessa forma aqui que ele é feito, tá? Então, por isso que ele vira um quadrado aqui. Qual que é o meu ganho máximo? A diferença de um para o outro. Meu ganho máximo, R$ 2. Quanto que eu paguei para montar essa estrutura medonha, né? Paguei aqui 1,70. É a diferença de um para o outro, acabou. Beleza? Essa questão vai ter uma, vocês vão matar a pau tranquilamente. Lembrou ali, diferença dos strikes, quanto que eu paguei? Pronto, acabou. Matou a questão mais cabulosa ali de derivativo, beleza? Bom, e outra questão. Vamos lá, vamos encerrar hoje. 17. Tolentino possui algumas aplicações financeiras na corretora XYZ, onde você é o acessório. Certo dia, ele lhe telefona informando que necessita de recursos financeiros. Ah, pessoal, essa questão aqui, eu deixei ela até em vermelho, porque a partir desse mês de março, não vai ter mais contrato OZD1, OZD2, tá? O contrato de ouro, tá? Não vai ter mais, tá? Então, aqui tinha uma isenção para investidor pessoa física, mas esse contrato vai cair por terra, então acredito que na prova não venha ocorrer essa questão aqui para vocês. Deixei ali em vermelhinho ali, porque provavelmente, né, já, na verdade, no ano passado, em outubro, já tinha uma resolução que ia cair por terra o contrato de ouro, tá? Com data para o dia 16 de fevereiro, foi adiado, salvo engano, para o dia 16 de março, e vai encerrar as operações do contrato de ouro à vista na Bolsa, onde o investidor pessoa física tinha isenção para vendas até R$ 20.000, igual das ações. Tá? Então, aqui a gente elimina essa questão. Vamos para 18. Aqui, ó. Bom, identifique as estratégias com opções 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Eita, vamos lá, né? Então, vamos entender aqui, né? O desenho que eu trouxe aqui, pessoal, é o desenho de cada uma delas. Tá? Então, nesse primeiro quadrante aqui, eu tenho uma compra de call. Tá? Compra porque aqui eu tenho, né, o traço reto aqui abaixo, né, do eixo X. Tá? Então, eu tenho uma relação aqui negativa. Tá? Da mesma forma que eu compro uma put. Tá? Vou imaginar que essa seta aqui quebra, né, para frente, ela forma um C, essa seta aqui quebra para frente, olha aqui, ó, ela forma outro C. Então, sempre quando essa seta quebrar para frente, opa, ele forma um C, tá jóia? Se ele forma um C, ele é um contrato de call. Se ele está acima aqui do eixo X, opa, eu recebi. Então, é uma venda de call. Se ele está abaixo, opa, é uma compra de call. Se eu tenho essa seta aqui cruza, né? Essa seta aqui me dá aqui o break-even, né?
Essa seta aqui que me dá o break-even. Ela está indo para frente, é o C. Se ela está voltando, opa, é o contrário. Se aqui eu tenho a call, aqui eu tenho a put. Olha só que forma um P aqui, ó. Tá vendo que loucura? Professor, 10h30 da noite, você está vendo aí uma letra P, você está vendo o Batman essas horas. Né? Olha aí, ó, é uma put, tá? Da mesma forma, se você puxar aqui também, ó, formou aqui uma put. Eita, que loucura, professor, meu Deus do céu. Né? Essas horas aí, né, a gente vê gnomo, put e call. Então aqui, pessoal, só para que a gente entenda o desenho, tá? De uma maneira um pouco mais rebuscada e ilustrativa, tá bem? Onde aqui nas duas opções de put, o que a seta que quebra, né, e me traz aqui o break-even, ela volta, né, para o eixo Y, ela volta aqui para o eixo da vertical, é o P, tá bom? Então, são contratos de put. E da mesma forma, né, se eu estou aqui abaixo do eixo X, eu estou comprando, tá? Então, eu estou comprando essa put. Se eu estou acima aqui do eixo X, eu estou vendendo, tá joia? Então, é só uma ilustração. Aí a gente vai lá para as duas, né, para as duas situações aqui, olha aqui. Se eu dividir, né, essa 1 aqui no meio, ó. Eita, eu tenho aqui, ó, o desenho e aqui eu cruzo para cima. Sempre quando cruza, né, para frente, eita, eu lembro que é um C aqui, ó, forma um C, né? E quando cruza para trás, eita, forma um P, né? Que loucura. Eu tô percebendo que essa primeira aqui é uma put, certo? E essa C aqui é uma call. Então, eu tenho uma compra de call, né, com uma, olha aqui, ó, voltando aqui, uma venda de put, né? Eu tenho uma trava, né? Então, quando eu tenho o mesmo desenho para frente, né? Eu tenho praticamente espelhado aqui, eu tenho uma outra trava, né? Tenho duas travas aqui. Quando eu tenho esse V, eu tenho ou uma straddle ou uma strangle. Qual que é a diferença, né? Straddle, ele tem dois Ds, né? Olha aí, ó, dois Ds. Eles são iguais, tá? Esses dois Ds, eles ficam no mesmo lugar, tá? Quando é strangle, né, eu não tenho dois Ds aqui, então um é diferente do outro, um ponto é diferente do outro. Então aqui eu tenho uma strangle. E aqui, quando eu tenho, tá duplicado aqui, ó, eles ficam no mesmo lugar, no mesmo ponto, tá? Eu tenho aqui uma straddle. Portanto, se esse daqui eu ganho com a alta, eu estou comprando uma call, e esse daqui eu estou comprando uma put, eu ganho com a queda, eita, eu tenho aqui uma trava de baixo. E aqui, eu estou comprando uma call, eu tenho aqui uma trava de alta. Então, aqui eu acabo tendo o meu gabarito, né? Opa, saiu da tela aqui. Eu acabo tendo o meu gabarito, uma trava de alta, uma trava de baixa. Nessas duas concepções aqui de baixo, elas são mais simples, tá? A straddle, você tem ali praticamente um V, por quê? Você tem o mesmo strike nas duas opções, né? Então, você está comprando ali no mesmo strike, né? Já na strangle, você tem um pouco distante porque você compra em strikes distintos. Então, ele traz uma visão diferente, tá? Então, aqui você compra uma put e uma call no mesmo strike, na straddle. Então, esses dois Ds é no mesmo, tá vendo? Eles são iguais, então eles acabam ficando no mesmo ponto. Já a strangle, você compra aqui uma put, né, num determinado strike e compra aqui uma call em outro strike muito próximo, mas ele cria, né, esse tracinho aí na horizontal, tá joia? Já nas travas, né, eu identifiquei aqui uma compra. Por quê? Ele está abaixo do eixo X aqui, ó, então eu gastei esse dinheiro. Se eu ganho, olha aqui, ó, essa seta aqui, ela está mostrando para mim que eu ganho isso daqui é positivo. Se eu ganho com a queda do papel, opa, eu comprei uma put. E eu travei aqui o meu ganho máximo diante dessa queda do ativo. Então, é uma trava de baixa. E aqui, quando eu tenho, mais uma vez, deixa eu deixar um pouquinho mais limpo aqui. Pronto.
Aqui, mais uma vez, ó, eu tenho o traço abaixo do eixo X aqui, eu tenho, portanto, um custo com isso daqui. Opa, deixei positivo aqui, né? O professor já está variando das ideias. Ó. Eu tenho um custo, portanto. Tá? Dessa forma, eu comprei algo. Opa, eu lembro aqui que o meu break-even indo para cima, indo para frente, opa, é um C aqui que forma. O meu break-even indo para frente é um C aqui que forma. Então, se ele está para baixo, né? Se a minha reta aqui está para baixo do eixo X, poxa, eu estou comprando isso daqui, né? E se eu vou ganhar com a alta, eu estou comprando uma call. Se ele me trava aqui lá em cima, eu estou fazendo uma trava de alta. Eu quero ganhar com a alta. Perfeito? Complexo, difícil, desenhos mirabolantes, professor. Mas é isso aí. Beleza? E por último, pessoal, a 19, para a gente matar aqui. Os diagramas de payoff abaixo representam duas operações com opções realizadas por um investidor. Essas opções, 1 e 2, respectivamente. E aí eu vou deixar 30 segundos aí para vocês trazerem aí as questões no chat para mim. Né? Qual é a alternativa? Não vou voltar não, hein? Isaac, Caio, pode abrir o microfone aí e a gente vai finalizando o dia de hoje. Agradecer os 15 minutinhos que vocês deram para a gente, né, ao longo desse bate-papo. Obrigado aí pela disposição. Para você que viu gravado também, esteja aí firme, né, na busca da certificação CFP. Conte conosco, né, qualquer dúvida. Mas aqui, bom, o Isaac está respondendo já aqui. Cadê? A Pri e o Isaac responderam isso? A Pri já respondeu. Professor, eu já sei que É de outro aí. A Pri já respondeu aqui. Bom, para cima a gente já sabe que é call, compra né? de call, né? Essa setinha aí para cima, né? E aqui a gente já gastou um dinheirinho, né? E o nosso break-even, né? Foi do lado direito, então formou um C aqui de call. Eu gastei um dinheiro, então é uma compra de call. E aqui eu recebi alguma coisa, né? Porque, ó, tá acima do eixo X aqui, né? Então tá acima do eixo X, eu recebi alguma coisa, né? E calma aí, ele tá, né? Meu break-even tá para frente também, então vendi alguma coisa. Pois é. A gente tem, portanto, aí, tanto uma compra de call aqui na primeira, então pode ser ou a delta, a gente elimina duas. Poxa, professor, facilitou, né? Porque agora, se eu olhar ali, é uma venda de put, né? Poxa, não é, né? Porque a seta não está vindo para o lado esquerdo, né? Se a seta viesse aqui para o lado esquerdo, seria uma put, né? Que forma lá o P, né? Olha aí, ó, professor, variando das ideias, né? Mas aqui não formou o P, portanto, foi para frente. Eu recebi um dinheiro, vendi. Formou o C, vendeu a call. Portanto, nosso gabarito delta venda de call. E aí a gente... Ajuda muito essa sua explicação com o P. Obrigada. Oi? Ajuda muito essa sua explicação com o P, formando um P ali. Obrigada. Eu que agradeço. Eu fico feliz porque às vezes o professor dá uma variada nas ideias, né? Mas pode ser, né, que ajude, né? Então, na ilustração aí anterior, bom, esse material desenhado eu vou mandar para vocês, tá? Vou salvar em PDF aqui e mando para vocês com esses desenhos que eu acredito que facilita, né, na hora que vocês estiverem revendo aí esse material, a ideia do P, a ideia, né, do C ali que forma na frente. Então, espero poder ter ajudado, né? E saibam que vocês estão investindo tempo, né? E com certeza o investimento não é perdido, tá joia? Então, invista em conhecimento, não percam a disciplina, né? Diante da aula online, das aulas gravadas, dos simulados, continuem, perseverem e sigam em frente. Obrigado pela atenção de todos, bom descanso para vocês, né? Daqui eu vou curtir a chuva, né, e descansar, então bom descanso para vocês também. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado, Isaac, pela participação. Pri, muito obrigado. Luiz, Caio Braga, que mais que ainda permanece aqui conosco.
São vocês, os guerreiros da noite. Tudo de bom. Forte abraço para você que viu gravado. Não deixe de contar conosco caso tenha alguma dúvida. Forte abraço. Fique na paz e até mais. Até mais. Tchau, tchau.